Ô, gente, me desculpa, o telefone tocou, né? Tocou e cortou a gravação, então eu vou falar rapidinho nesse aqui. Preste atenção. Eu estava falando a respeito de campanhas. Às vezes, nós que nos dizemos crentes, estamos apegados em tanta coisa, mas não somos apegados na Bíblia. Achamos que ir na igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, nos dá garantia para ir para o céu. E às vezes indo na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, você está mais longe de Deus do que tudo. Você vai apenas para que vejam a sua presença lá. Você precisa de se apresentar na presença de Deus por amor a Deus. Entendeu? Eu não sou contra você frequentar igrejas, não. Eu não sou contra igrejas, não. Agora, que eu sou contra, sim, essa coisa, esse malabarismo louco que está acontecendo aí, isso aí eu sou. Isso aí eu sou totalmente contra. Sabe por quê? Isso não manifesta a glória de Deus. O culto tem que ser feito com ordem e decência. Aí eu falo para você, eu frequentei a igreja católica, certo? Não estou incentivando ninguém, não. Eu quero só mostrar uma extremidade e mostrar a outra. Na igreja católica, as crianças não andam, não comem lanche. Você escuta o barulho de uma agulha no chão. São crianças normais, como as crianças dos crentes. Mas lá há um silêncio absoluto. E muitas vezes, quando muitas pessoas falam assim, ó, nossa, que gritaiada, Deus não é surdo, não. Antes eu brigava, hoje eu concordo com você, Deus não é surdo, não. Ele me escuta em oração, em pensamento. Antes de eu balbuciar palavras, ele já conhece as palavras que estão dentro do meu coração. Para me mostrar que eu tenho o Espírito Santo, eu não preciso ficar naqueles movimentos loucos, não. E quando eu disse a respeito da tal música, a música é mais ou menos assim, ó. Que havia um culto fervoroso na igreja, que aí tinha um tanto de mulher manifestando nesse tal de reteté que eu rejeito em nome do Senhor Jesus na minha vida. Eu rejeito, porque eu tenho controle do Espírito Santo, eu posso controlar, meu corpo pode controlar, minha mente pode controlar. Então, essa ação em mim, né? Se eu quiser orar em línguas estranhas aqui, eu oro. Se eu não quiser, eu seguro. Entendeu? Mas a Bíblia fala que o orar em línguas estranhas é para edificar meu corpo. O meu corpo, não sei que berreiro lá, não. Então, a música diz mais ou menos assim, eu não sei se algum de vocês já ouviu essa música, mas era mais ou menos assim, que havia um homem na igreja, era batismo com o Espírito Santo, e daí então, esse homem, vendo aquelas coisas, tudo que estava acontecendo lá, ele desdenhou, vamos dizer assim, que ele não queria ser batizado daquele jeito, da mesma forma que eu falo. Ele não queria ser batizado no Espírito Santo daquele jeito. E eu já falei para vocês o que é o batismo com o Espírito Santo. A língua é a confirmação. Você não precisa pular num oi só e nem ficar desmaiando toda hora, nem caindo na unção toda hora. Não, isso aí, só Jesus na causa. Então, o que acontece? Acontece o seguinte. Acontece que na música canta que uma profeta chegou perto desse homem e falou que ele ia ser batizado num ônibus cheio. E deu um dia que o carro, aí que o homem riu, olha para você ver a loucura do tamanho da bagaça. Que o homem riu por dentro, desdenhou a profetada lá, veio até ele e falou com ele que ele ia ser batizado no ônibus cheio. Essa é a música que estava berrando aí nas rádios evangélicas. Aí, o que acontece? O homem tinha muito carro, uma frota de carro, não sei nem o que é lá, não sei o que, mas um dia os carros tudo furou, não sei o que, e ele teve que pegar um ônibus. Aí passou um ônibus, estava cheio e não entrou não, porque ele lembrou da tal da profecia da profetada. Aí passou o outro, não foi, aí ele pegou o último, que estava vazio. Aí no caminho foi enchendo de gente, enchendo de gente. Quando o ônibus estava cheio de gente, ele ficou cheio do Espírito Santo, começou a pular lá dentro do ônibus, e o motorista ficou doido também, começou a pular. Imagina só o tamanho do negócio. E que todo mundo naquele ônibus foi cheio do Espírito Santo. Oi, vocês me enganam que eu gosto. Vocês param de ficar contando conto da carochinha pro povo. Para de ficar contando essas lorotas pro povo. Entendeu? Eu não quero falar aqui, porque se eu for falar aqui, as pessoas vão ficar assim, ó. Tem coisa, gente, que é íntimo nosso com Deus. Entendeu?
Quando eu falo nesse negócio de pular, entendeu? Aí você vai pensar, ela não crê no Espírito Santo. Claro que eu creio. É ele que testifica em mim o pecado, a justiça e o juízo. Ele testifica em mim 3 coisas. Entendeu? Agora, quanto à profecia, se ela não vir com exortação, com consolação, entendeu? Se ela não tiver as três exortação, consolação e edificação, para mim não tá valendo. Aquela profecia, eis que nessa hora eu te digo que tem um mal no seu caminho, palhaçada é essa? O mal tá no caminho de todo mundo. Vencer o mal é conosco, com a gente mesmo. Não é não? Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. É assim que a palavra de Deus fala. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Ele vai fugir, porque ele não vai aguentar o poder de Deus, a unção de Deus na sua vida. E como eu fico cheio do Espírito Santo, vai para um cantinho aí na sua casa onde não tem ninguém, ou na hora que você estiver tomando banho, e fala com Deus, Deus, eu estou precisando de ter um encontro com o Senhor, eu quero te buscar, eu quero te sentir, eu quero a tua presença em mim. Aí você vai sentir a presença do Espírito Santo na tua vida. Você vai ouvir Deus falar com você, você vai começar a beber da água, das fontes da água da vida. Isso, gente, não é só para alguns, não. Isso é para todos aqueles que chegam perto de Deus. Nós precisamos de ter mais temor com as coisas de Deus, ter mais temor com a palavra de Deus, ter mais temor com as coisas de Deus, porque nós falamos, a gente vê um monte de gente falando, mas também nós vemos um monte de pessoas fazendo tanta coisa errada. As pessoas crendo um monte de coisas erradas e temos capaz de julgar o próximo. A Bíblia fala, escuta, enquanto tu atentas para o cisco do olho do seu irmão, tira a trave do seu olho. Entendeu? Então eu quero que você saiba, eu não sei de todas as coisas. Quem sabe de todas as coisas é o Senhor. É o Deus Todo-Poderoso. E quando eu contei a respeito da minha mãe, sabe? À medida que nós... Aí, como que foi que eu descobri que Noel não existe? Houve um dia que a gente não tinha nada para comer. E a minha mãe sempre foi muito criteriosa com as coisas. Ela falava com nós, não conte nada para ninguém. E não comente nada com ninguém. Não peça nada com ninguém. Minha mãe, gente, é de uma integridade. Ah, vocês viram ali, quem me dera poder mostrar a alma dela para vocês. Só, gente, o que acontece? Acontece o seguinte, e eu fui criada nesse ambiente, e não tinha nada pra gente comer. Eu fui e escrevi uma carta para Noel, entendeu? E falei com ele que ele poderia adiantar e trazer alguma coisa, porque não tínhamos nada para comer, e eu esperei a noite toda. Eu venci o sono, criança venceu o sono, e o Noel não apareceu. A partir daquele momento eu comecei a associar Noel a Deus e que Deus não se importava comigo, até que eu vim conhecer. Eu conheci então Jesus, a história de Jesus. Agora, eu estava conhecendo Jesus da história. Aí eu compreendi que aquelas bonecas, que aqueles vestidinhos de chita, que aquela chinelinha havaiana azul, que aquelas coisas ali... Não era nenhum Noel que trouxe, foi a minha mãe que comprou, que nem meu pai se importava com isso conosco. Ele não se importava, né? Ele importava sim de fazer filho, porque na época da minha mãe, gente, naquela época em que eu nasci, eu acredito que não tinha pílula anticoncepcional, ou minha mãe não se dava com isso, eu não sei bem, que a minha mãe é muito reservada, ela não abre espaço pra gente conversar, não. Comigo ela ainda se abre um pouquinho, mas ela não abre espaço pra gente chegar no fundo da história, não. Eu sei que eu faço parte de uma família onde nós somos 7 irmãos. E nós temos nossa mãe e nosso pai vivos. E todo Natal, religiosamente, era na casa da minha mãe, com alguns membros de igreja, né? E depois passou a ser aqui na minha casa. Tem 2 anos que é na casa da minha irmã Vera. E esse ano, em o nome de Jesus, será aqui na minha casa. Sabe por quê, gente? Porque se porventura, que Deus me livre, né? Mas isso já aconteceu com você que está aí do outro lado. Eu não tiver eles nos próximos natais que virão, eu não vou deixar de comemorar o Natal por causa disso. Aí que eu vou comemorar o Natal, sabe por quê? Eu vou lembrar da alegria que a minha mãe nos dava. Sem esposo, mas se preocupava conosco.
E talvez você fique aí igual você, né, Fabiana, que falou que não sente alegria no Natal. Para com isso, minha filha. Para com isso. Me parece que você já foi uma pessoa que já foi cristã, mas que de tanta decepção, olha, quem te decepcionou foi homens, não foi Jesus. Talvez você está aí do outro lado também, com o coração machucado. Você está aí, seu marido está fora de casa, a mãe dele acoitou. Escuta aqui, senhora dona mãe. Deixa eu falar com você, eu tenho um filho homem só. E em nome de Jesus ele vai casar e vai casar bem casado. Mas se algum dia o meu filho se separar da esposa dele e vier pedir guarita aqui na minha casa, eu não o aceito. Eu não o recebo. Porque ele tem família. E vocês acham aí que é meu filho. Cria vergonha, toma vergonha na sua cara e faz o seu filho assumir a responsabilidade. E a sua filha assumir responsabilidade. Sabe por quê? Eu já contei em outros vídeos aqui. Sabe? Que eu olhei minha sogra e tudo. A minha sogra era dessa sogra, sabe? Ela gostava de reclamar muito, pedir muito, assim. Ela tinha essa mania. A gente chegava lá e já começava. Né? Mas era o jeito dela, coitada. Ela cresceu numa família diferente da minha. Né? A minha era proibido de pedir. A dela já era de pedinte. Então, o que acontece? Mas ela tem uma coisa, gente, que eu nunca vou esquecer. Teve um dia que eu dei uma briga feia com o Daniel. Que vocês podem imaginar que aqui a colérica sou eu, né? Ele é manso, manso, manso. A colérica aqui sou eu. Então, eu tinha dado uma briga com ele e pus ele pra correr. Helena, mas você é quem pode dar esse mau testemunho? Não, eu sou humana que nem você, tá? Dá licença? Dá licença pra mim ter cometido erros e depois ter me arrependido diante de Deus? Você me dá licença? Porque Deus já me deu. Aí, isso era no início do casamento. Ele me fez uma raiva lá, eu não tinha muita paciência, mandei sumir. Ele juntou com uma sopa na mochila e foi pra casa da mãe dele. Sabe o que a mãe dela fez? Ou suas mães que gostam de cocorar seu filho? Sabe o que ela fez? Volta pra trás, que aqui não é lugar de você ficar, não. Volta pra casa, você tem mulher e filho, você vai cuidar deles. Tá? Uma senhora desse tamanhozinho assim, da Assembleia de Deus, ela não cocorou o filho dela lá na casa dela, não. E muitas aí tá com o filho casado, cocorado dentro de casa, ainda aceitando a amante do filho aí. Vocês tomam vergonha nessa fuça de vocês. Ele está me ofendendo. Ó, eu tô acostumado a fazer assim, eu já falei, não tá bom pra você não? Dá a linha pra chegar a outras pessoas que precisam de ouvir. Dá a linha. Tá engarrafando a bagaça aqui. Para com isso. E você aí também, mãe, que adora entrar no casamento do seu filho, de sua filha. Ah, tomar vergonha na cara, vai lavar roupa, vai lavar vasilha, vai pegar a Bíblia, vai ler, vai fazer qualquer coisa, mas larga o casamento do seu filho e da sua filha em paz. Larga. E eu tô falando isso de causa. Minha filha tem o quê? 4, 5 anos de casada. Nunca fui lá na casa dela pra dar palpite na casa dela, não. Você tem que fazer isso, minha filha. Aliás, minto, fui. Eu sou a louca dos alumínios, todo mundo sabe disso, né? Nem inox, não é alumínio, porque dinheiro não tava dando pra comprar inox, não. Aí, o que acontece? Cheguei lá, as panelas dela limpinhas, só que não tem brilho. Eu falei assim, Lore. Ela falou, mamãe, dá licença. Eu não sou senhora, não. Eu não vou ficar ariando, não. Eu fiquei caladinha. Ela tá certa? Eu não tinha que dar palpite na casa dela, não. Para de dar palpite na vida do seu filho casado, da sua filha casada. Que espécie de testemunho que você tá dando? Você tá criando seu filho pra você? Você tá criando sua filha pra você? Para de enfiar o bedelho. E você também, marido, cara de pau, relaxado, sem vergonha. Comida só é da minha mãe. Ninguém faz o bolo que a minha mãe faz. Ai, mas a minha mãe lava roupa e passa roupa diferente. Casasse com ela, então. Chamava ela, só, eu sei que tá errado, que é pecado, mas aqui, ó, seu juiz, eu vim casar com a minha mãe. A sua esposa não tem a obrigação de ser sua mãe, não. E nem o seu esposo tem a obrigação de ser seu pai. Entendeu? Então, aqui eu falo rasgado. Se achou ruim, come menos. Tem um negocinho aqui embaixo, aqui, ó. Desinscreva-se. Entendeu? Porque eu não vou afagar, eu não afago o ego dos meus filhos, dos meus irmãos. Eu vou afagar seu ego? Me engana que eu gosto, entendeu? Me engana que eu gosto, não vou afagar seu ego. Não tô aqui pra aparecer, não tô aqui pra te colocar contra a igreja, não. É importante congregar. É importante que os irmãos vivem em união. É importante você fazer a obra de Deus. É importante, a palavra de Deus fala que as mais velhas ensinam as mais novas. Então, eu me acho no direito de te ensinar, porque eu já tenho quase 30 anos de casada e eu tenho experiência para isso em todas as áreas. Em todas as áreas.
Sabe, em todas as... É, nessa aí que você tá pensando também. Não, nessa aí não. Esse negócio de mulher com mulher, homem com homem, não é comigo não. Entendeu? Se estiver pensando nisso, Mas eu tenho experiência, gente. Também não sou adúltera, não. E se por acaso você é adúltera, o Senhor Jesus te lava no sangue dele. O sangue dele tem um poder que você não tem noção. Então me desculpa, gente, que o vídeo vai de 2 vezes. Quando você vê isso, o outro foi, né? Eu fui interrompido na ligação. Mas eu vou retornar a ligação para quem me ligou. Fiquem com Deus. O Senhor abençoe você. Não se esqueça, eu orei por você, porque hoje, na parte da manhã, aconteceu algo extraordinário. Que depois eu conto para vocês, tá bom? Extraordinário. Isso diz respeito a vocês também. Muito legal. Deus é bom. Deus tem ouvido a nossa oração. Seu casamento vai ser restaurado. Viu, lindinha? Você sabe o que eu tô falando pra você. Restaurado. Mas para isso você precisa de tirar os olhos da circunstância. Olha no sobrenatural de Deus. Como que é isso, né? Depois eu te ensino. Um beijão pra você. Não se esqueça, esse é o dia que o Senhor fez. Nós vamos nos alegrar muito nele. Porque a alegria do Senhor é a minha, a tua. É a nossa força. Entendeu? É a nossa força. Pede o Senhor para renovar as suas forças como a de um boi selvagem, ok? Um beijão para você.